Por favor, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de São Lucas, capítulo número 15, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo número 15, se está amável. Eu quero falar uma coisa muito importante para você. Señor Jesús, delante de ti estoy, unge mi ser, inunda mi corazón, yo quiero tener tu salvación. No comprendía que necesitaba tanto de ti, oh mi Señor, hasta que un día vino el dolor en mi vida. Entonces clamei, en medio del llanto, no puedo más vivir así. Yo quiero siempre estar contigo, en tu abrigo. O maior erro que ser humano comete é esse, de não compreender o quanto ele necessita de Jesus, o quanto ele necessita ter a Jesus em sua vida. Não é ter fé em Jesus, porque ter fé, todas as pessoas dizem ter. Nós estamos falando de relacionamento com Ele, de entender a importância de andar com Jesus, de viver com Jesus, de obedecer ao Senhor Jesus. E infelizmente, as pessoas só entendem essa necessidade quando elas chegam ao fundo. Ayer eu estava conversando com uma médico, uma doutora, um médico, e ela me disse assim: o bispo, nós ignoramos completamente a Deus. Ignoramos. Porque como temos a ciência, então Deus para nós é a ciência. São nossos conhecimentos. Não há a crença da necessidade de Deus. E ela digo que mantuve esse pensamento até o dia em que ela começou a ter dolores de cabeça. Ela começou a automedicar-se, como médico, começou a automedicar-se. Cada dia o dolor dela se fazia mais intenso. E chegou uma hora que ela não suportava mais, ela buscou um outro médico, um neurólogo. E quando esse neurólogo isso em ela, ele exame, ele detectou que ela tinha um tumor na cabeça. Inoperável. Um tumor que não tinha como operar. E ele disse a ela: vê a tua casa, desfruta ao máximo de tua família, de tus filhos, porque a ti te queda pouco. Imagine-se. Foi aí que ela, depois de ver que nada nem nadie lhe pudo ajudar, foi que ela entendeu a necessidade de buscar a Deus, de buscar a Jesus. Nós não temos que sofrer para buscá-lo. Nós podemos evitar o sofrimento. Há muitos que eles não tomam a relação com Jesus como deve ser. Muitos estão incluso dentro das igrejas, mas completamente separados de Deus.
porque eles não querem obedecê-lo, não querem fazer caso ao que ele manda. Elas querem segui-lo, mas fazer as coisas à sua maneira, a seu modo. E a relação com Deus não é assim. Na Bíblia, Jesus ele mostra, no capítulo 15, verso número 16, isso. Disse assim, verso 11, perdão, capítulo 15, verso número 11. Digo además, um homem tinha 2 filhos, e o menor de ellos digo a seu padre, Padre, dá-me a parte de la herencia que me corresponde. E ele les repartiu os bienes. E não muitos dias depois, havendo juntado todo, el hijo menor se foi a uma região lejana, e allí desperdiciou seus bienes, vivendo o quê? Vivendo perdidamente. Ou seja, aquele jovem, ele creia que a vida era melhor lejos de seu padre. Mas por quê? Porque como padre, ele lo controlava. Ele, como estava vivendo bajo ele padre, ele tinha que respeitar as regras de seu papá. Mas não eram regras que lo iam a ser mal a ele, que não lo iam a danhar. Eram regras apenas de um padre para comigo. Ou não é verdade? Quando você, por exemplo, disse assim para sua hija disse assim, mamãe, eu queria ir a uma festa. Você lhe disse, ok, hija minha, pero eu lhe quero na casa antes das 11. Não é assim? Que é isso? Uma regra. Mas por que você faz isso? Porque você quer impedir que sua hija ou seu hijo sejam felizes? Não. Você não quer que ele corra peligro. Então, se você não quer que ele chegue tarde à casa, ou não é assim? É uma regra. Então, Deus, ele nos dá suas leis, ele nos dá seus mandamentos, não é para privar-nos, não é para monitorear-nos, não. Ele nos dá suas leis para nosso bem-estar. O que ele nos pede é para nosso próprio benefício, porque Deus é esse Padre. Amém, gente? E muitas pessoas, como esse hijo, não querem estar submetidas a essa regra, a essa lei de Deus. E elas preferem viver alejadas. Mesmo às vezes vindo à igreja, mas elas estão alejadas, porque elas não querem compromisso. Elas não querem andar com ele. Então, ele, quando se foi de la casa, como disse aí na escritura, ele se foi para uma região lejana, ou seja, fora do alcance de seu padre, fora de la vista de seu padre, para que ele pudesse viver perdidamente, para que ele pudesse ser o que ele queria. Há muitas pessoas que elas um dia chegaram à igreja com a vida completamente deshecha. E essas pessoas, ao passo do tempo, começaram a cambiar, foram liberadas, foram curadas de suas enfermidades, elas prosperaram economicamente. E uma vez que a vida de elas se restaurou, elas pensaram assim, para que eu vou seguir indo à igreja? Para que eu tenho que estar dando dízimos, se eu já estou próspero? Por que eu tenho que estar escutando sermões, se eu já sei? Eu não necessito estar na igreja para estar com Deus. Eu posso crer em Deus em minha casa. Eu posso orar em minha casa. Eu posso ler minha Bíblia em minha casa. Não necessito estar dentro da igreja. E o que ela faz? Ela se vai. Por quê? Porque ela não quer estar abaixo dos olhos do Senhor. Ela quer viver na vida dela, à maneira dela, ao modo dela.
como ele queria, como muitos infelizmente estão querendo. E disse assim: quando loubo malgastado todo, vindo uma grande hambre em naquela região, e ele começou a passar necessidade. Durante todo o tempo que ele viveu barro, o Padre nunca lhe faltou nada. Mas quando ele quis viver a seu modo, quando ele quis viver a sua maneira, quando ele não quis mais someter-se ao Senhor Deus, então a Bíblia disse que ele começou a passar necessidades. E é isso que acontece. Quando nós outros nos alejamos de Jesus, começamos a passar necessidades. A primeira necessidade que passamos a ter é a paz. Porque começamos a não ter paz. Começamos a não ter tranquilidade. Porque sem ele é impossível ter paz. Eu posso até ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Mas esse dinheiro não me vai atrair a felicidade, a paz que eu quero. E esse dinheiro também, amanhã, lejos de ele, esse dinheiro vai acabar. Aquele matrimônio que eu formei, sem ele, esse matrimônio na hora vai acabar. Esse matrimônio não vai sobreviver. Aquele hijo que eu tive, sem ele, esse hijo você vai perder. Vai ser o motivo de minhas lágrimas. Porque é o que acontece quando eu me alejo dele, quando eu me aparto dele. Então, foi e se allegou a um dos cidadãos de aquela região, el qual lo enviou a seu campo para apacentar a quem? A los cerdos. E quando Jesus falou isso, para um judio, a coisa mais humilhante é ter que cuidar de um cerdo, porque os judeus não comem puerco. Não comem puerco. Em la casa de um judio não entra puerco. Ele não come carne de puerco. E isso aqui, ir trabalhar cuidando de cerdos, era como se, vamos trazer para os dias atuais, é como se a pessoa, por exemplo, a mulher, ela não conseguira um trabalho, nada, e ela vai vender o corpo dela para conseguir dinheiro. Ela não quer aquilo. Mas ela está indo para o que ela mais abominou. Não sei se me hago entender. Sim ou não? É aquela pessoa que ela, por exemplo, ela cresceu dentro de uma família disfuncional e ela diz assim: eu nunca vou fazer isso com minha família. Amanhã, quando eu tenha meus filhos, será completamente diferente. Mas ela acaba sendo exatamente com seus filhos o que seu padre hizo com ela. Ela vai para o mais barro. Ela cai tão barro, que ela faz coisas que ela nunca se imaginou. Ela cai tão barro que ela começa a volver-se alcoólica e dormir em la calle, e não regressar mais à la casa. Ela vai caindo tão barro que ela começa a usar drogas, e ela começa a vender a roupa dela, a roubar a família, para poder consumir a droga, de tão barro que ela vai caindo. Ela vai caindo em uma situação tão barra, por causa de ela haver-se alejado de Jesus. Por ela alejar-se de Jesus, isso começou a suceder com ela. Está compreendendo? Sim ou não? O alejamento de Deus provoca isso. E disse, e ele desejava saciar-se com as algarrobas que comiam os cerdos, e nadie se las dava. Você não comia nem comida de cerdo, de puerco. Você vê que a pessoa, quando ela está separada de Deus, a vida de ela queda completamente em ruínas.
a ponto dela não ter nem para comer, e hasta para comer, ela tem que pelear para comer. Às vezes nem para tortilha dura ela tem. Mas o problema não está em nadie, porque às vezes uma está dizendo, não, eu estou assim porque um fulano me hizo na brujeria, não, eu estou assim porque uma me engana me tem envidia, ou porque me maldijeram, ou porque isso, enfim, ela começa a buscar os culpados, mas ela não consegue ver que todo isso só lhe chegou porque ela está lejos do Padre, porque ela não quer someter-se ao Padre, ela não quer obedecer mais ao Padre, ela quer viver distante do Padre, ela não quer que o Padre interfira. Você já viu quando seu filho habla alguma coisa e você lo vai corrigir e ele diz assim, não te metas, a vida é minha. Você já escutou isso? Quem já escutou isso? Você vê? A maioria de vocês. E como você se sente? Você se sente? Ou não é verdade? Porque você está querendo ajudá-lo, você lhe está querendo aconselhar, mas ele é terco, ele é cabeça dura, e ele disse, não te metas em minha vida, a vida é minha, eu hago com ela o que eu quero. E você como padre, o que você vai fazer? Porque quando é ninho chiquillo, você, assim você já lhe agarra la chancla, não é verdade? Mamá agarrava a vara de guajaba de mamá, era uma maravilha, mamá tinha uma vara de guajaba assim, que não quebrava com nada, mamá dava nas pernas assim, ou la chancla, não? É isso ou não é isso? E você já viu que madre não erra la chancla? Quando ela tira, ela dá o blanco. É isso ou não é verdade? Mamá nunca errou. Se ela tirava, parecia até um bumerangue, buscava até encontrar. Não é assim? Mientras é chiquillo. Mas quando ele se volve um adolescente, ele já está com a idade dele, o que você vai fazer? Porque ele já tomou uma decisão, e você como madre, você como padre, você se sente impotente, aonde você sabe que ele vai sofrer, aonde você sabe que aquela decisão dele lhe vai trazer consequências terríveis, mas você não pode fazer nada. É o mesmo Deus. Ele não pode fazer nada por aqueles que não querem someter-se a Ele. Aqueles que não querem obedecê-lo, que não querem andar com Ele, Ele não pode. Aonde ele vê que a pessoa está sofrendo, mas Ele não pode, porque é o poder de decisão. Deus não poderia ajudar aquele que não quer, Ele não pode ser-lo, porque é livre albedrío. E esse jovem é esse exemplo de pessoas que elas não querem someter-se, elas querem estar alejadas, elas querem viver a vida louca, mas elas vão sofrer. E ela vai chegar ao extremo, como esse jovem, de lhe faltar o essencial, de faltar o amor, de faltar carinho, de faltar respeito, de faltar saúde, de faltar paz, de faltar dinheiro, de faltar comida, faltar tudo. Porque é isso que acontece quando estamos lejos de Deus. Aí disse assim, então, volvendo em si, dijo, quantos jornaleiros em la casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantaré, irei a mi padre, e lhe direi, Padre, he pecado contra el cielo e contra ti. Já não sou digno de ser chamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleiros. Se levantou
e se foi a seu padre. Poder de decisão. Você tem esse poder. Você pode estar aqui hoje com sua vida como a de este jovem. Hoje você pode estar com sua vida completamente destruída. Você pode estar aqui hoje com seu matrimônio acabado. Você pode estar aqui hoje como esse jovem, você está peleando por umas tortillas. Você pode estar aqui hoje como essa doutora, você está desahuciado, sem esperança de sobreviver a essa enfermidade. Você pode estar aqui hoje com sua vida acabada, em pedaços. Mas se você decide, como ele volvió em si, ou seja, vamos dizer em el mexicanés, le cayó el 20. Le cayó el 20. Ele se deu conta. Eu estou vivendo essa vida desgraciada, não por culpa de nadie, não por culpa de fulano, mengano ou ciclano. Mis decisões. Então ele dijo, eu me levantarei, irei e direi. Acção. Amém? Acção. Me levantarei, irei e direi a mi Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. É só isso que Deus espera de mim, de você, para cambiar sua história. É que você diga, Senhor, eu reconozco, eu pequei. Eu não quis obedecer, eu não quis rendir-me a tus pés, eu não quis ser tu vontade, eu quis ser minha vontade. Eu reconozco, tem misericórdia de mim. Amém. Está compreendendo? E quando há essa decisão de querer volver ao Padre, disse assim, se levantou e se foi a seu Padre. Quando todavia estava lejos, seu Padre lo viu e tuvo compaixão. Corrió, se echou sobre su cuello e lo besou. E el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo e ante ti, e já não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus servos, saquem de imediato el mejor vestido e vistam-lo, póngam-lhe um anillo en el dedo e calçado em sus pés, traigam el terneiro engordado e matem-lo, comamos, regozijemo-nos, porque este mi hijo estava morto e ha vuelto a vivir, estava perdido e ha sido hallado. Amém. Esse é o Senhor Jesus. Ele não lhe condena, não importa o que você haja hecho. O bispo, eu sou prostituta, eu me prostituo. Deus não lhe condena. O bispo, eu estou no homossexualismo. Deus não lhe condena. O bispo, eu estou vivendo uma vida completamente perdida. Deus não lhe condena. Não lhe condena. Ele é esse Padre. Ele só quer que você decida. Porque se você se vuelve a Ele, e você se entrega a Ele de todo o seu coração, então Ele cambia a sua história, Ele cambia a sua vida. Amém, gente? Ele lhe dá um vestido noivo, Ele apaga seu passado. Ele apaga, seu passado é apagado. O vestido noivo é isso, Ele apaga seu passado, seus erros, Ele apaga tudo isso. Ele coloca um anillo em la mano. O que significa anillo em la mano? Aliança, compromisso. Ou seja, Deus, Ele restaura a aliança suja com Ele. Ele restaura. Você vê que em nenhum momento o Padre acusou. Digo, não, pero tu hiciste isso, tu malgastaste isso, tu hiciste... Não. O Padre não acusa, não condena. Ele abre os braços. Amém, gente? Me está compreendendo? Sim ou não? E Ele coloca esse anillo.
em la mano, ou seja, aliança. E ele manda colocar na sandália, porque quem andava descalço eram os escravos. E ele coloca na sandália, porque ele já não considera mais um escravo do diabo, nem do pecado. Passa a ser um amigo de Deus. Amém, gente.